Olá! Nessa terceira aula sobre eletrostática, veremos alguns pontos específicos, especialmente o potencial elétrico, a, a definição de equipotenciais, né? O trabalho da força elétrica, como também a diferença de potencial e, por fim, os capacitores. Bom, dando início, a energia potencial eletrostática e o potencial elétrico, né? Ah, Sendo assim, considere um condutor eletrizado positivamente, por exemplo, com carga Q, né, Qzão, fixo em determinado local, livre da influência de outras cargas elétricas, sabendo que na região do espaço que envolve esse corpo existe um campo elétrico gerado pelas cargas nele existentes, e abandonando em um ponto P uma carga de prova Q, também positiva, a uma distância D do condutor, como está representado nessa ilustração. Sendo assim, por adquirir energia cinética, podemos concluir no ponto P a carga de prova Q armazena uma energia potencial que iremos denominar energia potencial eletrostática ou elétrica, né? Representada pela letra E maiúsculo, né? Seguido do P subscrito. Essa energia potencial se transforma na sequência em energia cinética. Assim, podemos dizer que a carga Qzão, do condutor produz um campo elétrico que também pode ser descrito por uma grandeza escalar, né? Que denominamos de potencial eletrostático ou elétrico, certo? Esse potencial eletrostático, no ponto P, traduz a energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga posicionada nesse local. Logo, definimos o potencial elétrico, que é simbolizado pela letra V maiúsculo, pela seguinte expressão, né? Então, o potencial elétrico é igual à razão entre a energia potencial pela carga. No Sistema Internacional de Medidas, o SI, a unidade de potencial elétrica é o volt, de símbolo V maiúsculo também. Assim, é denominado segundo a homenagem a Alessandro Volta, né, que viveu entre os anos de 1745 e 1826. Dessa forma, a unidade volt vem justamente, né, sabendo que a energia potencial é dada em joules e a carga é dada em coulomb. Logo, temos que o volt é justamente dessa razão entre joules por coulomb, né? Então, volts também é joules por coulomb, mas colocamos como unidade de medida o volt. Vale salientar aqui que tanto o potencial elétrico como a energia potencial eletrostática, comentadas aqui, são grandezas escalares algébricas, podendo ser positivos, negativos ou nulo os seus valores. Vale destacar aqui que, na verdade, a energia potencial é adquirida pelo sistema carga-fonte e carga de prova, né? Qzão e Qzinho, respectivamente. Se essas duas cargas puderem se mover, elas irão adquirir energia cinética a partir da energia potencial. Quando, porém, a carga fonte, né, Qzão, é fixa, o que ocorre na maioria das vezes é que associamos a carga de prova, né, Qzinho, toda a energia potencial do sistema.
Outro ponto é que o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, e o potencial elétrico, que sabemos, né, que é uma grandeza vetorial, são propriedades de cada ponto, existindo independente de nele estar colocada uma carga ou não. Outro ponto também é que o vetor campo elétrico E, né, e o potencial elétrico V são duas maneiras de se escrever o campo elétrico existente em uma região do espaço. Só que algumas vezes é mais conveniente usar o vetor campo elétrico e outras o potencial elétrico, né? Potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada. Considere o campo elétrico gerado por uma partícula eletrizada com carga Q maiúsculo, né? Vamos colocar uma carga de prova Qzinho, né, em um ponto P desse campo a uma distância D de Q. Dessa forma como está ilustrado aí. A energia potencial elétrica armazenada no sistema constituído pelas duas cargas é igual a carga, a constante eletrostática no vácuo, né, multiplicado pela o produto entre a carga fonte e a carga de prova, dividido pela distância. Sendo assim, a energia potencial pode ser dada por, isolando daquela fórmula da definição de potencial, Q vezes V, né, que é o potencial. E assim podemos igualar também a essa equação anterior. Por fim, no caso de um potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada, teremos que, nesse caso, o potencial é igual a constante eletrostática multiplicado pela carga fonte, né, dividido por D, que é a distância. A partir dessa expressão, percebemos que o potencial tende a zero quando a distância tende ao infinito. Isso acontece tanto para a carga positiva, como também se tivéssemos uma carga negativa. O nível zero do potencial criado por uma carga putiforme está geralmente no infinito. Contudo, devemos compreender por infinito, né, esse termo infinito, um local suficientemente afastado da carga Q, né, Qzão, de modo que influências em outras cargas sejam desprezíveis. Agora, né, vejamos a situação em que temos para um potencial em um campo elétrico criado por duas ou mais partículas eletrizadas. Suponha um local do espaço onde se encontra N partículas eletrizadas. Considere agora um ponto A sujeito aos N campos elétricos criados pelas cargas. Uma vez que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, teremos no ponto A um potencial resultante de valor igual à soma algébrica dos N potenciais criados individualmente pelas cargas, né? Logo temos a seguinte expressão, que o potencial total, né, é igual a soma dos potenciais dessas cargas. E também vale salientar que o potencial é uma grandeza escalar. Então, pode ser somado, né, seus valores. Normalmente, em contrapartida, o campo elétrico, como vimos, e a força elétrica, que são grandezas vetoriais, né? Então, lá teríamos que fazer a soma vetorial para encontrar os seus valores.
aqui temos um exercício resolvido. Então eu vou começar a ler. Em um ponto A, distante 45 centímetros de uma carga elétrica putiforme Q, o potencial assume um valor de 5 vezes 10 a quarta volt. Sabendo que o meio que envolve a carga é o vácuo, determina o valor de Q, né? Também dá o valor da constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 Nm² por Coulomb quadrado. Sabemos que a fórmula do potencial, né, para uma partícula eletrizada é igual a constante eletrostática no vácuo multiplicado pela razão da carga pela distância. Assim, sabemos que para encontrar o valor da carga Q, basta somente isolá-la, né? Que agora podemos substituir os valores dado pelo enunciado, né? Claro que convertendo a distância que está em centímetro para metro, o valor do potencial já está em volts e assim, né, podemos operar essa tanto a multiplicação como a divisão e chegar ao valor da carga Q, que é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Temos aqui outro exercício resolvido. Então, uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga de menos nanocoulomb. Considere um ponto a 20 centímetros dessa partícula, né, como dado o valor da constante eletrostática do meio. E a letra A, o potencial elétrico é em A, né, quer saber o potencial elétrico em A, e B, quer saber a energia potencial adquirida por uma carga putiforme de 13 microcoulomb, colocada em A. Bom, para resolver a letra A, basta apenas substituir os valores dados pelo enunciado, em que, pelaquela fórmula, para o potencial de um campo elétrico de uma partícula eletrizada, né, substituindo os valores, em que a carga vai ser menos 2 nanocoulomb, né, e a distância vai ser 0,20 metros. Dessa forma, encontraríamos o potencial para um ponto A igual a menos 90 volts. Já para a letra B, para encontrar a energia potencial adquirida por uma carga putiforme, né, com carga igual a 13 microcoulomb, utilizamos pela definição de potencial elétrico, né, isolando a energia potencial, teremos que a energia potencial pode ser dada pelo produto da carga pelo potencial elétrico. E como encontramos na letra A o potencial elétrico no ponto A, basta apenas fazer essa multiplicação, que na verdade a letra B é 3 microcoulomb. E assim teremos que a energia potencial no ponto A é igual a menos 2,7 vezes 10 elevado a menos 4 joules.